Vamos apresentar, então, o trabalho, né? Trabalho prático 3, de sistemas operacionais, a matéria, e o nome do trabalho que nós vamos apresentar é sistemas de arquivos. Temos 3 requisitos fundamentais, né, para o armazenamento de informações a longo prazo. O primeiro deles deve ser possível armazenar um volume muito grande de informações. Então, né, os nossos computadores, cada dia mais, né, têm exigido mais espaço, né, e até o pessoal tem migrado até para nuvens, né, por causa dessa questão aí de espaços mesmo para poder salvar. O requisito 2 seria as informações devem sobreviver ao término do processo, né, que as estão utilizando. Então, por exemplo, se às vezes você tira uma foto, né, e você tira aqui várias fotos, por exemplo, né, de uma criança, alguma coisa assim, e aí você quer guardar essas fotos, então isso precisa sobreviver àquele momento ali que você está usando ou processando aquela informação. O terceiro aqui vários processos devem ser capazes de acessar as informações, né, concomitantemente. Então, o que seria um exemplo disso aqui? Às vezes, igual eu já mencionei aqui a foto, às vezes você te bate uma foto em JPEG, mas depois você vai trabalhar ela ali no Photoshop, e aí você pode salvar ela ou como PSD ou como PNG. Então, assim, um arquivo só, né, precisa ser capaz, né, de vários processos aí, trabalhar com esse mesmo arquivo. A solução, então, para armazenar todas essas informações não são os discos, né, as mídias externas, né, chamadas de arquivos, que são persistentes e gerenciados pelo sistema operacional, permitindo que processos leiam e escrevam os dados conforme necessários. Então, todas essas questões de arquivos e todos, assim, tanto que, né, a gente vai abrir mais esse assunto um pouco mais, tudo isso é gerenciado, né, pelo sistema operacional. Os arquivos, então, são o quê? São unidades básicas de armazenamento de dados organizados em diretórios, né, pastas, que permitem uma estrutura hierárquica para facilitar a navegação e a localização dos mesmos. Do ponto de vista dos usuários, né, o aspecto mais importante de um sistema de arquivo é como ele aparece para eles. Isso assim, resumindo isso aqui, a parte aqui. Para o usuário em si, o usuário mais leigo, no caso, diferente aqui do nosso caso que a gente está aprendendo aqui, eu, no caso, tenho aprendido mais, o Vinícius está aqui, ele já está mais inteirado do assunto, já está mais por dentro dessa parte de programação e de entender de computadores, mas, assim, para o usuário básico, o importante para ele é só saber o nome da pasta, onde essa pasta está localizada e acessar o arquivo que ele precisa, né? Mas para quem realmente vai fazer, no caso, assim, até, digamos, programar um computador ou alguma coisa, então já tem que saber mais sobre, né, algumas outras informações sobre esses arquivos. A característica mais importante, né, de um arquivo, né, seria essa abstração, que é exatamente como o usuário vê, que é essa atribuição dos nomes aos objetos. Então, o usuário, mesmo o computador lendo, né, 1 e 0, para o usuário esse arquivo vai ter um nome que seja comum para ele. Então, por exemplo, casa, pode ter o nome na foto, pode ter, por exemplo, o nome da foto, o nome da pessoa, um nome que seja simples, né, para ele poder achar esse arquivo quando ele precisar localizá-lo. Então, as regras desses nomes, né, elas variam de sistema operacional para sistema operacional. Todos os sistemas operacionais, né, aceitam, no caso, até 8 letras. Alguns, né, sistemas aceitam até 255 caracteres. Eles suportam nomes, né, de arquivos com 2 partes, aí existem, né, cada um nomeia aí como quer, mas é lógico que existe uma regra se você quiser deixar mais organizado, né, os seus arquivos. Eles podem ser separados por pontos, né? E eles são seguidos de extensões, que é o que o Vinícius vai explicar um pouco mais para frente. O Windows, né, atribui significados às extensões de arquivos, permitindo, né, que os usuários registrem extensões e associem a programas específicos. Então, por exemplo, como eu falei lá no início, por exemplo, o JPEG é uma extensão de arquivo, que, no caso, representa que isso é uma imagem, né? E tem o PNG, tem o PSD e assim, né, por diante, assim, né, os outros arquivos também. Agora o Vinícius vai explicar um pouco. Eu vou estar explicando aqui, na continuidade, tá? Sistema operacionais, Windows 10, tá? Explorador de arquivos. Ali temos visualizando a guia de arquivos, né? Abrir a janela, uma janela nova, o prompt de comando, né? Onde que você pode executar comando, onde você pode executar, no caso, eu quero descobrir qual o IP da minha máquina, né? Aí a gente abre o prompt de comando, né?
dá um ipconfig, e ali ele vai te dar todas as informações ali, no caso do IP da sua máquina, o Grattler, né? O Windows PowerShell também, ele é parecido com um Project Commando, né? Excluir histórico, ajudar e fechar, né? Ali no Guia Início, a gente tem as opções seguinte, né? Copiar, a gente quer copiar uma pasta, né? Então a gente consegue copiar, colar, recortar a pasta para tentar colocar em outro lugar, tá? Mover, no caso seria mover a pasta para algum lugar, área de trabalho, criar um atalho, né? Temos a opção de excluir, renomear uma nova pasta, novos itens, fácil acesso, prioridade, né, onde vai aparecer as informações, um pouco mais abaixo, vocês vão estar vendo aí algumas informações de prioridade, né, abrir, editar, histórico, selecionar tudo, relacionar nenhum, inverter seleções, né, aí abaixo nós temos a guia de compartilhar, né, que seria compartilhar por e-mail, fazer um zip, né, no caso pode transformar um arquivo, compactar ele, né, para abrir no WinRAR, né, então aí você tem as opções aí, né, de segurança avançada, né, e para o compartilhamento, né. Um exemplo, você está aqui em casa, né, dou um exemplo daqui de casa, os computadores todos conectados na rede, então eu não preciso ir lá na casa da frente para poder pegar alguma informação de um computador, então eu jogo na rede aqui, dentro do meu computador, e lá no outro computador eu abro a pasta e já tem lá o arquivo que eu quero, né? Ou eu quero imprimir, né? A impressora fica lá na casa da frente, então eu jogo o comando daqui, como que ele está conectado na rede, né? Tudo conectado na rede, então daqui ele já pega o comando e imprime para mim lá o documento que eu quiser, né? Aí do lado direito nós temos ali um diretório de raiz, né? Parecido assim, se você olhar, um fluxograma, né? Que é onde que tem dentro dessas pastas de raiz, né? Vamos achar outras pastas, né? Sobre pastas, né? Que é um caso que nós colocamos um exemplo, só para ficar esclarecer um pouco mais, né? Disciplinas, fotos, né? Aulas, lista, português, ali tem uns arquivos de português, né? Matemática, né? Que às vezes pode ser um arquivo de texto, né? E aí pode pular o próximo. Né? Aí eu vou falar o que são metadados, né? Metadados são dados que descrevem outros dados, informações sobre um arquivo, além de conteúdo em si. É um contexto de sistema de arquivos, ele contém informações sobre arquivos e diretórios, né? Foi o que nós mencionamos um pouquinho antes, né? Um pouco mais abaixo vai ficar um pouco melhor para entender. Como tamanho, né? Diretórios, como tamanho, permissões de acesso, data de criação e modificação, entre outros. Né? Aqui eu tirei um screenshot, né? Um print de uma imagem que eu tenho, né? Ali, se a gente apertar em prioridade, né? Vai aparecer na opção detalhes, né? Vai aparecer as opções ali o seguinte, né? Prioridades, valor, origem, né? Aí logo abaixo a gente vai ver as dimensões da imagem, a largura dessa imagem, né? A altura dessa imagem, a intensidade de bits, né? No caso, 32 aí, tá? O nome do arquivo é o nome que você quiser, então, tipo, eu não alterei, como eu só tirei o print e peguei a informação, então eu não alterei o nome do arquivo, né? O tipo de arquivo, né? Foi até que a Simone mencionou anterior, né? É um arquivo PNG, né? É uma imagem, né? Uma foto, né? Local de arquivo, onde que esse arquivo ele tá, né? Localizado. Ali não deu para pegar toda a informação, mas você pode ver que ele está localizado no disco C. No disco C, né? Passa usuário, né? Aí vai indo, vai pulando ali, até chegar onde que ele está, onde que o arquivo está. Ele está na área de trabalho, né? Ele está lá na área de trabalho, mas ele puxa todas as informações, disco C, usuário, Vini, né? Que no caso seria o nome do meu computador, está nomeado com o nome de Vini, né? A data de criação, né? Foi quando eu fiz, tirei esse print. Então, eu tirei esse print dia 18 de 10 de 2024, por volta das 8h19, né? Data de modificação, né? Ali ele aparece também a data de modificação, quando eu fiz a modificação, né? Dia 18 de 10 de 2024, às 20h18, né? Qual o tamanho, né? Temos aí um tamanho de 441 KB, né? Que fala.
Atributos, né? Temos atributo A, né? Tem mais algumas informações ali, mas acabou não saindo, né? O status não está offline, porque não está online, então é uma imagem que está no meu computador, né? Pode seguir. Aqui temos outra imagem, tá? Outra informação de prioridade, tá? Essa é uma imagem que ela foi editada, né? No Photoshop, né? Adobe Photoshop, então ela foi editada. Estava até mencionando um Cassimone, né? Que foi um projeto que eu fiz, né? Passei para um amigo meu, né? Uma imagem que eu queria um mousepad personalizado. Então eu passei a imagem para ele, ele modificou a imagem todinha, né? Criou ali, fez a magia no Adobe Photoshop, né? Então ele deixou bonitinho para poder mandar para mim, para eu poder passar para a pessoa que iria criar o mousepad para mim, né? Ali tem as informações, né? As dimensões, a largura, a altura, resolução horizontal. Aqui já tem mais informações que a imagem anterior, né? Então, resolução horizontal, resolução vertical, né? A intensidade de bits, né? 32, né? Unidade de solução, 2, né? Então, aí as informações, no caso, isso é uma metadados, né? Onde contém as informações, né? Onde que contém todas as informações ali daquele arquivo. Arquivo sendo um arquivo sendo PNG, né? Um arquivo sendo MP3, MP4, né? Um arquivo, um vídeo, uma música, né? Como eu falei, um MP3, MP4. Então, aí é onde contém todas as informações, né? Prioridade e detalhes. A utilização pelo sistema operacional. O sistema operacional utiliza metadados para gerenciar e organizar arquivos de maneira eficiente, né? Exemplo, um arquivo TXT dentro de um diretório contém dados de texto, simples como notas, né, lista e outras informações não estruturadas, né? No caso, se essas informações TXT, né, foi que nem acabamos de ler, né, são informações que contêm, eu pego o bloco de notas e começo a digitar, né, faço uma anotação no bloco de nota, então vou salvar esse tipo de salvo como TXT, né? No caso seria em texto, né? Informação em texto. Dados, permissões, que pode ler, escrever ou executar arquivos. Tamanho do arquivo. Aqui é onde que nós vamos falar um pouquinho sobre os dados, né? As informações, tudo que mostramos nas imagens anteriores. Né? Tamanho do arquivo, informações sobre quanto espaço o arquivo ocupa, né? Datas, registro de quando o arquivo foi criado ou modificado pela última vez, né? A gente viu lá no anterior, né? Todas essas informações que eu estou dizendo, né? O tamanho do arquivo, a data, quando que ela foi modificada pela última vez, se eu abrir a imagem, modificar, então vai ficar tudo registrado, né? Esse dado permite o sistema operacional realizar operações como leitura, escrita, listagem de diretórios e execução de programas com mais eficiências. Conceitos, né? Diretórios pode ser configurado para seres visíveis ou ocultos, né? Protegido ou compartilhados em redes, permitindo controles sobre o acesso de modificação, que pode ler e escrever e executar um arquivo, né? Teve um vídeo que nós gravamos, né? Desse mesmo, eu digo assim, do sistema operacional também, né? Que ali dentro da pasta raiz, que no caso seria o disco C, né? Tem a informação lá que itens ocultos, né? Pastas que ficam em ocultos, invisíveis, né? Você pode deixar essas pastas em ocultos, né? Eu não quero que ninguém veja essas pastas, eu quero esconder, né? Um exemplo. Ou as pastas que já vêm escondidas, né? Aí você marca lá a opção, ela aparece, né? Então você tem essas opções, né? Deixar a pasta tanto invisível, oculta, né? Ou deixar ela visível mesmo para estar aparecendo ali. O sistema de arquivo NTFS, né? Padrão do Windows, oferece a segurança com base em ACLS, né? Lista de controles de acesso, né? Permitindo definir permissões de leitura, gravações e execução.
Aqui nós temos uma informação, tá? Eu tirei uma informação do meu computador mesmo, tá? Eu vou falar ali um pouquinho sobre geral, né? Então aqui nós, né, deu uma prioridade, né? Prioridade do disco C, né? Ali nós temos que tipo, né? Então ele já vai dar o tipo, aliás, que tipo, né? A origem. Tipo, disco local, né? Que no caso seria o disco primário, a raiz, né? Sistema de arquivo. É um arquivo, né? NTFS, né? A gente pode notar ali que tem um espaço, né? Além de ter um espaço, a informação de espaço usado, espaço livre, a gente tem um gráfico abaixo, né? Que representa, né? Se você for ver a bola, quadradinho azul, né? Tipo que é espaço usado, abaixo na figura, né? A gente vai ver ali que aquele espaço ali, né? Tá quase completando. Então, tipo assim, eu já utilizei quase, se você for ver, mais da metade, né? Mais da metade do meu disco, né? No caso, seria meu disco de armazenamento, né? O espaço livre, né? Ele é o cinzinho ali, então é aquilo ali eu tenho ainda um limite, né? Para poder estar guardando um arquivo, imagens, vídeos, o que eu quiser guardar, né? No computador. Então, eu tenho esse espaço livre, né? Então, a capacidade, né? Você pode ver ali que a capacidade do meu armazenamento é uma capacidade de 952 gigas, né? Então, né, que dá 1 tera, né? Aí, um pouco mais para frente, a gente vai ver a parte do hardware, né? Tá? Aí, entra na parte do hardware, né? Que vai aparecer a informação, né? O nome do arquivo, né? O nome desse meu arquivo, no caso, seria ali um high, né? Disk de 1 tera Pro, né? Então, eu tenho aí um M.2, né? No caso, seria um SSD, né? M.2. E ali ele já mostra a informação de 1 tera, né? As outras informações eu não coloquei, tá? Que no caso seria, no caso, o compartilhamento, tá? A parte de versões anteriores, tá? A ferramenta e ver mais algum aqui. A ferramenta, no caso, e a segurança, né? Segurança é ali onde contém, não colocamos aqui, mas é onde contém as informações dos usuários, né? Eu, no caso, eu sou administrador, né? Aparece lá os usuários, né? Eu quero criar um usuário. Então, vai aparecer lá os usuários. Eu quero dar permissão para esses usuários, né? Então, eu consigo dar permissões de administrador, ou se eu quiser ser apenas administrador, eu deixo só o meu perfil como administrador. Né? Continuação do conceito, né? Vamos concluir aqui. Ó. O vídeo especifica, né, a visualização de arquivos e diretórios no explorador de arquivo, mostrando como acessa suas propriedades e configurações, né? É possível visualizar o tipo de sistema de arquivo utilizando como NTFS, né, as prioridades de pasta de arquivos, como trabalho, tipo e data de modificação. Então, voltando aqui, né, a gente vai falar, né, fechando aqui o trabalho, né, sobre a relevância aqui. Então, a relevância, né, desses metadados, né, de tudo aqui que o Vinícius explicou detalhadamente, né, reside na capacidade de permitir que o sistema operacional e os usuários, né, gerenciem arquivos de forma eficiente e segura. Esses arquivos, então, esses dados desses arquivos, né, são essenciais para a organização, né, dos dados, né, os metadados são essenciais, né, para a organização dos dados, né, que eles garantem que todas as operações com os arquivos sejam realizadas corretamente, respeitando as permissões e mantendo o registro de mudanças, né, e de acessos. Então, né, esse foi o trabalho que a gente apresentou aí, né, Vinícius quiser despedir, é só isso mesmo. Esse foi o trabalho aí, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada.